Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos aqui, começando esta live especial aqui. Silvia tá chegando. Seja bem-vinda. Vamos aguardando aqui. Hoje eu acabei nem fazendo a divulgação do Evangelho às 10, mas vai ter, viu? Desculpa aí não ter avisado vocês. Preciso divulgar depois. Um pouquinho corrido. Vamos para nossa live especial agora às 6. Vou chamar o nosso amigo Aloísio para participar aqui com a gente. Prontinho. Tá virada a câmera, Aloísio, eu acho. Tá sim. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bem? tudo bom? Tudo bom, peraí que meu fone falhou a conexão. Pode falar. E aí, tudo bem com você? Tudo certinho. Bem, agora eu liguei. Tentando ligar o fone aqui. O sem fio tem esse probleminha, né? A gente fica um pouco, dá uns problemas aí que eu evito até usar. De vez em quando ele pula da minha orelha e já viu. Aí dá problema mesmo, né? Deixa eu ver se volta aqui, que não voltou ainda não, aqui, ó. Tá funcionando até agora há pouco. Não Agora ele voltou o áudio? resolveu falar. Não, Hum. Enquanto você vai conversando, vou mandando os aviõezinhos aqui. pode mandar pro pessoal aí, o pessoal vai entrando também. Aham. Cumprimentar o pessoal que está chegando, que eu vi rapidamente a Clara, a Dani. Opa, voltei. Não estava te ouvindo, não estava dando retorno. O Denise chegou aí também, a Gladys. O som todo para vocês tá bom, gente? Dá um retorno aí para mim, que senão eu fico sem fone, porque não tá funcionando mesmo. Deixa eu ver por aqui no outro. Tá falando. Vamos ver. Se estiver dando eco, né, fica ruim. Deixa eu ver se tá aqui, tá bom? Eu tava com fone, aí eu saí, fui um pouquinho no outro cômodo. Não tava te ouvindo. Não, eu tô ouvindo bem aqui. Eu peguei Tá bom, né? pelo outro perfil, tá tranquilo. Então, beleza. Vamos seguindo aqui, então. Nos organizando. Primeiro, boa tarde, boa noite, né, Luísa? Tudo bem? Tudo certinho agora? Tudo. Tamo indo, né? Vamos lá, né? Cada Bom, mergulho é um flash, gente. né? Mas tudo bem. Nem vale, nem vale. É a vida, né? Vamos falar sobre os filhos aqui, né? E a gente, muitas vezes, Os passa filhos aí e na os pais, condição de né? filho. Então, e vira pai, né? E mãe. É bem assim mesmo. Eu fui lá no quarto e peguei a Bíblia, que eu tava com a Bíblia no quarto, e aí o meu fone acabou desconectando, foi por isso que Uhum. aconteceu. Quando a gente Nossa, aí muda eu abri de ambiente, aqui, acontece. eu abri agora um livro aqui do comentário do. É um Antigo Testamento no Novo Testamento, né, que eu tenho. Fui abrir aqui ele é enorme, né? Ele é grossão, assim, ó. Ele é assim, ó. Aham. Abre bem na página do Evangelho de Lucas, que é, Olha que é só, hein? onde está o filho pródigo. Eu não vou falar que eu abri exatamente no capítulo, porque eu não abri, mas quase. Vamos ver aqui. Acho que vale a pena até se quiser a gente ler esse, porque é interessante até algumas coisas que comenta dele, mas vamos seguindo aqui. Vamos começar então, né, Luísa, fazer a nossa oração inicial. A ideia aqui, pessoal, boa noite, pessoal que estiver entrando aí com a gente. Um pouquinho perdida aqui no começo, mas agora a gente faz a nossa prece inicial, já harmoniza tudo e dá tudo certo. E aí a gente vai conversando aqui. Deixa eu convidar todos, então, né, fecharmos nossos olhos, nos concentrarmos neste momento aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui,
possamos ser inspirados, orientados aqui pelos nossos mentores, junto a esta tarefa que estamos cumprindo aqui. Que possamos alcançar tanto o nosso próprio entendimento, como o entendimento de quem estiver ouvindo essa live, seja encarnado ou desencarnado. E tenhamos aqui boas reflexões e possamos sair daqui com um aprendizado novo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim e aí, seja. né, Luísa? Você vai fixar o comentário ou não, aqui... só para saber? Podemos, tá em cima aqui, né, também o título, mas posso escrever aqui, né? O título, né, também. A gente coloca? Vamos fixar, então, peraí. Quem é você na parábola do filho pródigo? Eu esqueci hoje até de fazer a divulgação do meu evangelho. Às 10, eu falei, pessoal, até falou, às 10 vai ter, viu? Não se preocupem. Aí, é muito bom, né? Tanto o evangelho como o estudo do Livro dos Espíritos que você está fazendo, né? São as duas obras principais da doutrina espírita, acho que vale muito a pena, sim. Vale sim, um complementa o outro, né? É muito legal, e muita coisa bate, às vezes, aqui de casa. Eu faço às 8, né, evangelho aqui, e por 2 vezes recentes eu abri no mesmo lugar. Eu que nem deixei aberta a página, e uma foi o Rodrigo que tinha aberto e outra era eu. Então outra não foi nem eu, né? Sim. É assim, né? As coisas vêm pra gente, né? A gente entra numa live no momento certo, aparece aí o estudo no momento que precisa, né? E assim a gente segue. E aqui, né? Bom, eu abri essa live, mas a ideia inicial foi do Aloysio, né? Tá deixando o pessoal a par, assim. Ele teve essa ideia, né? A gente abriu a live aqui, mas a gente está dividindo a telinha. E ele sentiu essa necessidade, essa vontade de falar sobre a parábola do filho pródigo. E principalmente, assim, né? Muitas vezes a gente... E eu me incluo nessa também. A gente estuda, né? Estuda a Bíblia, estuda o Evangelho, estuda qualquer coisa relacionada ao Espiritismo, e a gente olha muito para fora, né? Então, o filho pródigo, olha só que coisa, né? Tal pessoa precisa melhorar, né? O vizinho, meu marido, é sempre alguém que precisa, né? E a ideia aqui é uma reflexão, né? Uma autorreflexão. Então, a proposta aqui é a gente tentar que se encaixar nessa parábola, refletir um pouquinho em que momento que a gente está vivendo. Nós estamos em 2, só que como a gente fala mais que a boca, vocês fiquem à vontade de comentar que a gente lê, e a gente dá uma parada aqui, eu corto a Luísa, alguém comentou, e aí a gente segue aqui, mas fiquem à vontade aqui para comentar. Todo comentário é válido, né, como eu sempre falo. E a ideia aqui é a gente fazer primeiro a leitura da parábola do filho pródigo, que todo mundo tem que estar, né, na mesma página. Né? Não adianta a gente começar aqui a comentar, muitas vezes alguns de vocês não se lembram, ou de repente nem conhecem a parábola também, que, né, tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo. E aí, a partir disso, a Luísa também tem um texto para ler, né, e a gente vai começar uma reflexão em cima disso. Certo, Luísa? Eu falei certinho? Perfeitamente, pode seguir. Beleza. Vamos lá, então. Para quem não sabe, a parábola do filho pródigo, ela está num evangelho só, que é o evangelho de Lucas. E ele tem um pedacinho aqui do evangelho de Lucas, no meio de algumas
parábolas. É até bem interessante, né? Porque ela é citada como as 3 parábolas da misericórdia, que é o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Até esse tipo de análise a gente pode fazer. Porque ela tem a ovelha perdida, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, a dracma perdida, que também é um outro que é um pouquinho menos famoso, mas dá para pensar também, tá aqui no meio, né? E tem o filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo, como diz aqui na Bíblia de Jerusalém. E aí hoje a gente vai fazer, né, em cima do filho pródigo. Vou fazer a leitura aqui integral. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, que é essa daqui. A gente gosta bastante dela aqui. Essa daqui, para quem tiver. E é uma boa questão até você que falou da Bíblia, né? As pessoas às vezes têm um certo preconceito, tipo o espírita lê a Bíblia. Tem muita gente que acha, tem meio preconceituoso em relação a isso, né? Não, claro, e uma coisa está ligada à outra, né, Aloysio? E tem mensagens profundas, tem metáforas muito importantes ali no Antigo Testamento, né? Coisas que não se pode levar ao pé da letra, mas, claro, tem um ensinamento disso. Eu tenho até, estava falando até para o Luiz, quando eu entrei na live, eu tenho esse livro também, que ele é muito legal. Esse aqui, ó, Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. E acho que são 2 professores americanos que organizaram isso e começaram a ligar o antigo com o novo. E aí tem algumas coisas assim que faz sentido. Por exemplo, eu me lembro de algumas coisas, do tipo, quando Jesus fala alguma coisa que ele vai fazer, alguma cura que ele fez, ele às vezes segue muitas vezes algo do Antigo Testamento, para que ele fosse aceito ali pela população, né? Para que as pessoas acreditassem que fosse uma cura mesmo. Caso dos leprosos, acho que teve isso, porque quando teve a cura ele teve que se apresentar lá no sacerdote, era alguma coisa assim, né? Não me recordo tão bem. Mas tudo tem uma ligação, né? E aí o espiritismo também entra nessa, né? E é importante a gente citar isso, né? É claro, são as obras básicas, é o que a gente estuda aqui como base, né? Livro dos Espíritos, Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, mas também a gente tem que lembrar que tem a Bíblia, tem o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a gente tem essas parábolas de Jesus, que onde que estão os maiores ensinamentos de Jesus? Na Bíblia. Né? Onde está todo o livro Paulo e Estevão, para quem já leu? Atos dos Apóstolos, tem muita coisa. Você pode ler o livro e ir acompanhando nos Atos dos Apóstolos, na Bíblia, bate muita coisa, bate tudo. Na verdade, o livro é mais detalhado. O livro do Chico, né? Do Paulo e Estevão. De Emmanuel com Chico de Paulo e Estevão. E é assim, né? Uma coisa ligada, né? Não tem como, né, Luísa? Não... Tá sempre ligado, não dá para você dissociar, né? O Antigo Testamento do Novo. Você tem que ter essa ligação muito importante, porque senão você ficaria fora do contexto. Tem toda uma história construída ao longo da existência, né? Sim, e o Espiritismo, ele é isso, né? Ele tem toda essa base, né, religiosa. E é importante a gente sempre lembrar dessa base religiosa, senão a gente vai levando o espiritismo para um outro lado, que aí não é mais espiritismo. Que também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Lembrar sempre, né, da base da ciência, da filosofia e da religião, e ficar preso nisso. Então, quando for muito algo além, muitas vezes não é espiritismo, é espiritualismo, e tudo bem. Mas, né, temos que aprender a separar, né? É importante. E a gente vê, né, muitas páginas, muitas vezes fazendo isso, né, Luiz? E a gente tem que saber, assim, separar espiritismo, é isso mesmo. Que a gente está falando, a ligação com a Bíblia, é muito estudo, tem estudos profundos, muitas vezes os estudos que eu estou fazendo no Livro dos Espíritos, que a gente chega ali, que a Clara, na última live, né, que assumiu que era engenheira química, que a gente não sabia, e eu dando mó nó para ensinar os elementos químicos ali, e ela é engenheira química, e muitas vezes a gente entra num detalhe, assim, que vai um pouco além da nossa capacidade, né? A gente vai para um achismo, né, e não tão aprofundado, né?
Exatamente. Então, já que o pessoal já entrou, bastante gente já entrou, vamos seguir aqui. Fazer a leitura na íntegra. Aí você quer ler depois também na íntegra o seu texto? Aí a gente começa? Sim, sim, pode ser. Na Fechou, então sequência, vamos lá. Então, estou começando aqui, é na Bíblia, Novo Testamento, Lucas, capítulo 15, vai do versículo 11 até o versículo 32, tá? Eu vou ler assim como está. O filho perdido e o filho fiel, né? Entre aspas, o filho pródigo. E aí continua aqui, né? E, na verdade, o que acontece, né? Essas parábolas, elas começaram, Jesus estava ali, né, sendo questionado pelos fariseus e pelos escribas, que estava ali recebendo publicanos, recebendo pecadores, né? E, digamos assim, estava ali próximo a Jesus, eles estavam fazendo uma refeição e os fariseus e os escribas chegaram e ficavam murmurando: esse homem recebe os pecadores e come com eles. E aí Jesus começou, né, com essas palavras, né, que recebe os pecadores, come com os pecadores e tudo mais. Ele começa a contar essas 3 parábolas. Então ele conta a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, que é a que eu vou contar agora. Disse ainda, né, disse quem? Jesus, né? Só para gente contextualizar, né? Então, sabe quem é? Disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome. E ele começou a passar privações. Foi, então, empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos.
Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. E aí tem uma nota, Luísio, aqui, falando sobre o filho mais velho quando sabe da notícia, né? Aí tem uma nota aqui na Bíblia, né, que o filho mais velho estava no campo. Eles falam que a atitude misericordiosa do pai, que simboliza a misericórdia divina, opõe-se no filho mais velho a dos fariseus e a dos escribas, que se gabam de serem justos, porque não transgridem nenhum preceito de lei. Então, Jesus contou basicamente por conta disso, né? Que ele estava ali sendo provocado exatamente pelos fariseus e pelos escribas. E é isso, aí acaba dessa maneira a parábola. Legal, Flavinha. Bom, antes da gente fazer a análise também em conjunto, né? Eu queria fazer referência ao nosso querido Vitor, do Grupo Coração de Luz, que quando nós fizemos a postagem, nós postamos, né? Fizemos a parceria na postagem, o Vitor do Coração de Luz falou: você conhece a música Tudo é do Pai? Eu falei não, ele me mandou, inclusive, acredito que pelo próprio coral do grupo deles, que o Vitor canta no coral, né? E ele me mandou, depois eu encontrei a letra e a música, né? Eu não vou cantar, porque eu não tenho esse dom. Falei até para o Vitor se ele quisesse entrar na live, mas ele declinou. Ele falou que ele só canta lá no coral, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura. Vitor, se você quiser cantar, a gente traz ele, né, Flavinha? É do Marcelo Rossi, é isso? Estou vendo aqui. Não, Marcelo tem o Rossi padre, também cantou. O padre Fábio de Mello canta também, né? Ah, todos cantam, sim. Eu não conhecia não também. Tem uma cantora que além de cantar, ela declama muito bonito no meio da música, né? A música diz o seguinte: tudo é do Pai. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui para o mundo, gastei tudo, só me restou o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Bom, esse é o trecho principal da letra, né, desta música. E você sabe o que eu estava analisando, Flavinha? Quando a gente pensou de conversar sobre esta parábola, eu tive uma intuição de conversar não só sobre essa parábola, mas sobre várias parábolas, porque a gente sempre vai fazer uma palestra, uma live, e a gente sempre se coloca na posição de fora, e nunca você se coloca naquele contexto. Jesus contou uma história lá atrás para calar a boca dos fariseus, dos escribas que estavam ali. Mas até que ponto a gente não se enquadra nesse contexto? E quando a gente faz essa pergunta, quem é você na parábola do filho pródigo? Eu sempre ouvi essa parábola lá atrás, até mesmo quando eu era católico, e dentro do catolicismo, toda vez na missa é sempre feita uma leitura do Antigo e do Novo Testamento. E eu lembro não só dessa parábola, uma parábola que me toca profundamente também, é a parábola do bom samaritano. E eu coloco assim, e eu sempre analisava essa parábola com dois personagens, né? O filho pródigo que saiu para o mundo, que não quis saber de nada, né? Tinha dois filhos, um ficou ali cuidando da gleba junto com o pai, mas ele pediu parte da herança que sair para o mundo. Saiu para o mundo, né? Gastou tudo que tinha, e uma questão muito particular que quando se analisa, que ele caiu em si. O cair em si é aquele momento do espírito que ele toma consciência da vida errada que ele estava fazendo e volta a buscar
o aconchego do pai. Quando ele volta, o pai, ao mesmo tempo, já corre ao encontro. Ele não sabia nem como queria ser recebido pelo pai, mas o pai, vendo o filho, encheu-se de compaixão e foi em busca do filho perdido. E aí, numa situação muito particular, que quando a gente analisa, a gente coloca sempre uma questão muito... por exemplo, a gente que já tem um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, a gente sempre coloca, dando ênfase à figura paterna. Aquele pai amoroso, que movido de compaixão. Então, quando a gente vê essa parábola, a gente fala assim, nossa, a gente fica tão inebriado com a atitude do pai. Mas em que momento desta parábola a gente se coloca? Quem é você, Flavinha? Quem é você, Aloísio, nesta parábola? Qual é o personagem que você está vestido neste momento? Pode ser que no passado já transgredimos muitas das leis e tivéssemos sido filho pródigo. Mas hoje, será que estamos na condição de quem? Eu acho que a gente eu ainda muito particularmente, eu me identifico muito, talvez você também por ser filha mais velha, e eu também, talvez a gente tenha um lado de se identificar com o filho mais velho que ficou cuidando da gleba, que sentiu, de certa forma, aquele abandono do irmão que quis seguir a vida. E vejam só o desrespeito desse irmão, porque a herança ele só teria direito quando o pai viesse a faltar. Mas o pai, mesmo assim, com toda a amorosidade, né? Com toda a amorosidade, ele chegou e deu a parte da herança que caberia ao filho, né? O Vitor está falando alguma coisa aí? Falando que é o irmão que não foi pro mundo, é o irmão, né, o irmão que ficou também, né? Ficou porque o outro foi recompensado, ficou, né, pé da vida, né? E ele não. Já fez tanto isso enciumado, né? A gente fica cobrando, né, o retorno, né? Eu tô aqui, né? Tô aqui do seu lado. Você nunca fez nada pra mim, nunca matou nada. E na verdade, né, eles colocam muito, na verdade, essa parábola numa situação, a análise fora do contexto, né, que você não entrando nas figuras de filho mais velho, mais novo, ou da figura paterna, você não se enquadrando nele, você fazendo análise de fora, você vai analisar que esse filho, o mais velho, é o ingrato, né? Só que quando você, encarnado na situação, se você se colocasse nesse contexto, como que você agiria? Eu acredito que a gente está muito longe ainda de assumir a figura do pai, movido de compaixão. É verdade. Nós estamos sim, né? O ciúme, né? O tal do ciúme que o Vitor está falando aí. Eu lembro assim, a primeira vez que eu ouvi essa parábola foi uma das primeiras que eu ouvi, que eu estudava numa escola que tinha ensino religioso. Apesar de... A minha família não era muito praticante de nada, não. Tinha uma Bíblia em casa, mas tudo bem. E aí eu tinha escola que tinha ensino religioso. Eu sempre gostei muito das parábolas de Jesus. E aí eu ouvi a parábola do filho pródigo e eu sempre fui muito responsável, né, desde pequena, né, como a Luísa falou, né, a coisa que é nossa, é do espírito, né. E eu vi esse filho pródigo e falei, gente, esse filho é muito burro, né? Vamos combinar, porque o dinheiro vai acabar, né? Ele vai pegar as coisas. Eu lembro que eu já pensava isso, quando eu tinha meus 8, 9 anos. Eu pensei, no mundo vai dar tudo errado. Não tem como dar certo pegar o dinheiro do pai e ir pro mundo. Né? Não vai. Mas hoje, eu vejo também isso um pouco, claro, da maneira incorreta, ele fez isso, mas é também, muitas vezes, como nós, em um determinado momento, nós queremos, né, criar independência, a gente quer descobrir outras coisas, é um ato de coragem você sair também. Às vezes você precisa realmente se perder, para depois se reencontrar. Né? Não dentro dessa vida, eu acho que nessa vida eu não me encaixo nada com o filho pródigo,
Mas eu acho que dessa caminhada que a gente chegou até aqui, para estarmos mais conscientes, mais responsáveis e tudo mais, a gente pode ter se perdido sim em algumas coisas. E hoje eu já vejo assim, nossa, né? Muitos ali ficam como o filho que ficou meio em cima do muro, né? Tô ali também, né? Não vou arriscar, né? Tenho meu pai aqui garantindo, tenho as minhas coisas e também não faz nada, né? A gente vê dentro mesmo da nossa própria evolução, né? As pessoas muitas vezes que vão para o caminho errado, quantas vezes e acabam se encontrando em outra religião, qualquer que seja, e aí toma o caminho certo, começa a seguir uma vida correta, começa a entender mesmo qual que é o objetivo de a gente estar aqui. Então, tudo é aprendizado, né? Deixa eu ver, a Ana Paula Ana escreveu Paula aqui, falou um né? negócio aí. Eu sempre a filha que nunca foi pro mundo, sempre a responsável do lado do pai. Já a minha irmã, tá vendo? E dentro da família sempre tem um outro, né, que é assim. Mas por um lado eu tenho muito orgulho dela, e é isso que eu tô falando também, que a Ana Paula complementou, porque é também um risco, né? É um ato de coragem. Você não precisa se perder no mundo, mas às vezes você sair para desbravar alguma coisa, né? Pode não dar tão errado assim como o filho pródigo, né? Mas é o filho que se mexeu, que foi ali enfrentar o mundo e ver o que tinha para acontecer, né? E sempre, normalmente, numa relação familiar, você percebe muito, somente quando tem mais de um filho, há sempre essa. Tem sempre um que vai e um que acaba ficando. Pelo menos nessa relação, né? Se você pensar em dois, um sai para o mundo, o outro fica. Agora, o sair para o mundo não é o errado, né? Qual que foi a situação? Se o filho pródigo, né, ele tivesse falado assim, pai, eu vou sair para o mundo, mas saísse sozinho, por conta própria. O que que aconteceu? Ele pediu a parte da herança para sair para o mundo. Quer dizer, ele já não teria mais nem direito, como ele fala, né, de ser chamado de seu filho. Porque o que ele fez foi um ato de desonra naquela época, nessa questão. Porque como ele só haveria direito à herança do pai se o pai viesse a faltar. Mas o pai foi movido de compaixão desde o momento que permitiu que ele saísse e dividisse a herança, né? Esse lado que a gente tem que analisar também da figura paterna, que representa, obviamente, na conjectura mais própria, o nosso pai maior que é Deus. E nós somos esses filhos. Ora é o filho egoísta, o filho mais velho que ficou, ora o filho pródigo que sai e dá as cabeçadas no mundo. Né? Quantas cabeçadas já não demos vida fora, né? Eu tô até olhando aqui o que você estava falando, porque eu tô vendo aqui no comentário, que eu vi que tinha um pedaço aqui o porquê, né? Que a gente tem isso no Velho Testamento, né? Falando da questão da herança. Porque realmente não era aconselhável que transmitisse a propriedade aos filhos ainda em vida. Eclesiástico fala um pouco disso, né? Ao filho, à mulher, à filha e o amigo, não des poder sobre ti durante a tua vida. Não dê ao outro seus bens, para que não se arrependas e tenha que pedir a devolução. Já que você colocou uma coisa muito interessante, né? A gente até agora já do ponto de vista jurídico, né? Puxando um pouco a brasa para minha sardinha, as pessoas muitas vezes, e eu tenho exemplos assim, uma pessoa querida, amiga, já está com uma certa idade e ela tinha assim vários bens, ela pegou e passou para os filhos. Passou para os filhos sem usufruto. E hoje ela está numa situação dependendo praticamente esmolando de dinheiro dos filhos, o dinheiro que ela, com todo o trabalho, o marido já faleceu há muito tempo, com todo o trabalho ela construiu, tudo que ela tem, passou para os filhos, hoje ela mendiga um pouco de dinheiro para os filhos que praticamente abandonaram. Então, essa questão precisa, embora seja uma questão de ordem material, a gente fala assim, os bens materiais vão ficar aqui, é conveniente que você nunca disponha de seus bens, porque você não sabe, amanhã depois, vamos supor, você tem um filho com quem ele vai casar, uma filha que seja, e amanhã pode
né, dilapidar o teu patrimônio e você ficar sem nada. Então é aconselhável, na pior da hipótese, se você faz, colocar o usufruto daqueles bens para que você possa usufruir, alugar, e depois um dia quando você não estiver mais aqui, sim, aí passa para ele. Mas a situação é lamentável, realmente, outro dia, e ela tem os momentos assim que ela tem um pouco de perda de memória, mas outro dia ela estava bem lúcida, eu estava conversando com ela, e ela falou assim, nossa, que situação difícil que eu me encontro, né? Eu só ouvi o que eu podia falar. Ela passou os bens em vida para os filhos, e hoje fica à mercê da caridade deles. Olha só, né, que absurdo, né? Nossa. Não, e é isso, né? Praticamente é falar que você tá rejeitando sua própria família, né? No caso do filho pródigo, né? Daquele era o filho mais novo ainda, que eles falam que o filho mais velho que tinha direito A herança. a herança, ele tinha direito, acho que ao dobro da herança. O filho mais novo recebia pouco, não era tanto, não era meio a meio, não era dividido assim, não. Até mesmo para explicar, né? Não era lá grande coisa, não, assim, né? Se pensar, o mais velho poderia fazer isso, né? Mas você vê que isso não era certo, né? E aí são muitas hipóteses, né, que aí a gente tem, porque muitas vezes fala assim, né, juridicamente até como é que voltou, né, o filho, como é que voltou, que no final ele fala, tudo que é meu é teu. Então, como que isso foi feito? Não se sabe, né, é uma história, né, uma parábola. Claro. Então, não vamos assim muito ao fundo, né. E aí a gente vê também, né, o filho, ele tem aquela referência, né, aos porcos, que ele sai para gastar todo o dinheiro, então ele não sai numa condição para sei lá, para fazer uma família, para fazer um negócio, ele vai para bem longe, então ele não quer saber mesmo de nada da família, e ele não tá nem aí com nada, né? E ele quis aproveitar a vida, né, quis viver a vida, né, com falsos amigos, com as prostitutas, como ele coloca depois, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui o comentário da Val. Eu sou aquele que ficou, ó, também, todo mundo, todos os filhos mais velhos aqui. Nunca tive coragem de sair de perto dos meus pais, sempre estou por perto. A Silvia falando que acha tão triste, né, essa questão dos filhos, né, e a família. E se vem num círculo familiar, né, não dá pra gente fazer isso, né? Rejeitar a família, né? Isso, com certeza, a gente tem a nossa obrigação também disso, né? A gente tem a nossa parte disso tudo. E aí, eu estava falando primeiro falando que ele perdeu, né? Então, ele se perdeu, ele foi, gastou o dinheiro, aconteceu lá acabou o dinheiro, né? Enfim, acabou o dinheiro, ele foi trabalhar no lugar e ele estava ali alimentando porcos. E aconteceu uma situação muito difícil, né? Ele fala assim, quer ver antes? Antes dele começar a tratar dos porcos, ele falava assim, quer ver? Houve uma grande fome naquela região, né? Foi uma situação assim, ele começou a passar necessidade. Além de acabar todo o dinheiro dele, perder os amigos, né? E a situação por onde ele estava, a região, estava passando por uma grande fome e muitas dificuldades também, né? Além de tudo isso, né? Então, e aí ele foi trabalhar com os porcos. E aí quando você pega essa questão do porco, o porco ele era declarado, né, como impuro, como proibido como alimento, né, para Israel. Então, até falava que tem uma tradição que fala aqui, rabínica, que fala assim, maldito é o homem que cria suínos. Então, ele não estava no lugar bom, porque ele estava trabalhando com um homem maldito, digamos assim, né? Ele não estava na pior das situações possíveis. E até mesmo quando ele fala que os trabalhadores do pai dele recebiam pão, e que ele, como trabalhador desse homem, nem isso recebia, nem tinha comida. Exatamente. E nem podia comer comida do porco, né? Olha só. Tem um comentário aí.
Tem um comentário, não sei de quem que é, tá grande aí. Da Cláudia aqui, deixa eu ler. A Luísa, minha mãe de coração, tá passando por essa situação. Deu pros filhos e agora não tem direito de nada. O filho tirou ela da casa, botou de favor em outro lugar, tá com 89 anos, coitada. Não é Por isso que a fácil, gente né? sempre fala, você nunca sabe, mas é meu filho, é minha filha, você nunca sabe. Amanhã depois com quem ele vai casar, ou com quem ela vai casar, faz a cabeça. Então sempre é aconselhável, né? Agora eu já estou falando até, né, dando um conselho jurídico. Se você tiver um bem, se tiver que passar para algum filho, por alguma razão que seja, reserve o usufruto vitalício. E não abra mão de forma alguma desse usufruto. Porque é uma faculdade que os filhos, que os pais têm depois de abrir mão do usufruto se quiser. Porque às vezes os filhos vêm precisar, então começa a pressionar porque quer vender a casa e faz a cabeça dos pais para ceder o usufruto. Aí revoga o usufruto e aí acontecem situações como essa. 89 anos, olha que situação. Então a gente tem que estar sempre ter cautela nas nossas decisões, né? Mas é meu filho que está precisando. Olha, né? Você nunca sabe depois o que vai acontecer. Olha que situação que está passando a mãe dela, né? Não, entende tudo, né? E cada um é um espírito também, né? E tem gente que entende essa responsabilidade, né? Como a Silvia aqui falando, né? Que os pais desencarnaram, ficou com os irmãos, né? Se preocupa, então é uma pessoa que entende, né? Essa questão da família. E tem outros que não, né, Luiz? E que não adianta. A lei também está para isso, né? Está para proteger. E a gente tem que usar isso, né? Enquanto nós estamos aqui no planeta como está, a gente precisa se proteger no máximo possível, porque tudo é possível, né? Exato. Não é fácil. Deixa eu ver, a Val falando, acho extremamente louvável a atitude do pai, pois esperamos muito essa atitude de mãe e nunca do pai. Nem fala da mãe, né? A mãe nem aparece. A mãe na verdade, coitada, aí nessa história, na verdade, né, vamos supor, Jesus não está referindo exatamente a uma história real ali, né, um pai com dois filhos, né, ele coloca, na verdade, a figura do pai como Deus, né, e os dois filhos é a figura da humanidade. Atitudes que a gente tem ao longo das nossas vidas. Ora na condição de um filho pródigo, ora na condição de um filho mais velho, que é considerado aqui o filho ingrato, né? Ingrato, que são os fariseus e são os escribas, né? Que estão seguindo desde Moisés lá as leis e tudo mais. Não é ingrato, o mais novo é o publicano e o pecador que Jesus estava ali comendo. E agora, por que ele tem o mesmo direito que eu de comer com Jesus, de fazer uma refeição junto a ele, né? E uma coisa que me chama muita atenção, principalmente na parte mais final da parábola, é o seguinte, né? Que ele estava longe, né? E o pai percebeu, veja, o pai vendo a figura do filho que estava voltando, ele encheu de compaixão, ele não esperou o filho chegar, ele foi ao encontro dele. E essa posição de Deus, né, para conosco. Quando a gente cai em si dos nossos erros, e são tantos, né, e a gente pode falar assim, por que a gente fala isso? Quando a gente está fazendo uma palestra, uma live, que a gente diz o seguinte, não é que a gente já adquiriu a capacidade desse assunto, muito pelo contrário, se o assunto vem é que a gente deve trabalhar muito sobre ele. E ele encheu-se de compaixão. A compaixão é um sentimento máximo, né, próximo do amor, que supera todas as dificuldades, né? Verdade, por quantas chances a gente já não teve, né, dentro de todas essas encarnações, né? Quantas coisas nós não fizemos, né? A Dani está fazendo um comentário aqui, vou ler, tá bom? Obrigado, por favor. Me sinto entre os dois, pois saí do seio dos meus pais, mas não me perdi. Construí algo e apresentei aos meus o amor que recebi dos meus pais. Por muito tempo me senti mal por não estar ao lado deles. Isso é muito comum, né? Quem sai de cidade, quem sai né, vai morar longe, né, em outro lugar, em outro país. E tem essa questão mesmo, né,
É uma dor, né? Acho que é uma dor para quem mora longe da família eterna, né? Que a gente conversa, assim. Mas são tem um lado escolhas, que... né? E escolhas para o bem, né? Sempre. No caso da Dani, claro, né? Não, às vezes são situações que te colocam naquele caminho. E a gente não entende muitas vezes. Às vezes a gente fala assim, você tem a opção de ir ou não ir, tá? Realmente. Você tem o livre-arbítrio, eu posso ir ou não. Só que às vezes as situações te colocam num determinado lugar, num determinado caminho, num determinado, né, momento da tua vida. E a Dani, se a gente pensar especificamente, veja, ela ela já morou, não só onde ela mora hoje nos Estados Unidos, mas ela já morou na Colômbia, já morou numa outra cidade dos Estados Unidos, mudou de novo. E por que será? Por acaso que ela está mudando? A gente acredita que não. Há uma razão por trás disso. E às vezes a gente não imagina, mas a gente inspira muita gente. Mesmo dentro da própria família. Fala, olha que legal, ela foi, ela teve a coragem, foi morar fora, aceitou tal proposta, foi ali, vou também fazer. Então, às vezes a gente é inspiração para muita gente, nem sabe. O quanto de gente que tem orgulho aí na família, né, no grupo de amigos. Então, é claro, é uma dor, né, uma saudade, mas a gente pode estar fazendo bem para muito mais gente. Né? Exato. Não, e a gente fala assim, quando a pessoa está longe, falar assim, a pessoa não passa metade dos problemas, vamos pensar, né, dois filhos, um fora, outro aqui. Então você fala, mas não passa metade dos problemas, mas imaginou a angústia, né, que a pessoa fica sem saber o que está acontecendo quando acontece algum fato um pouco mais grave com um ente querido daqui. Que, por mais que você está correndo aqui atrás de um monte de coisas, o outro está numa situação angustiante, né? E agora? O que será que está acontecendo? Quer saber notícia a todo tempo, não tem opção de saber. Né? Nem sempre você consegue informação tão rápida, né? E, Flavinha, só estou olhando aqui o horário também para a gente não se alongar, que você tem uma live. Vamos finalizar em 5. Vamos finalizar 5 para 7. A gente finaliza mais 5 minutinhos. Acho que eu estava pensando assim, essa questão muito particular, que o pai fala assim, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Ele fala assim, este meu filho. Agora vejam que situação em relação ao filho que ficou, né? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar para a festa. Será que nós entraríamos também para a festa? O nosso orgulho não ia falar mais alto? Né? E aí, a grande coisa, quando ele vai conversar com o pai, ele não fala o meu irmão, ele fala assim, esse teu filho. Com aquele sentimento de revolta por tudo que ele fez, e a gente tem que valorizar também tudo que o filho mais velho fez, e ele se sentiu injustiçado por tudo que o pai estava fazendo para o filho pródigo que partiu para o mundo. Mas, no entanto, vejam, esse pai amoroso, que é Deus, ele não fica julgando, ele acolhe. Se Deus fosse julgar a cada um de nós pelas nossas escolhas erradas, quanto a gente estaria condenado eternamente. E ele é um pai de amor. As coisas a gente coloca muitas coisas na nossa medida também, né? Na nossa régua. Então, muitas vezes a gente fala, né? Vou imaginar, né? Deus está comigo, eu estou fazendo tudo certo na minha vida, e aí tem um ladrão que foi preso, não sei o quê, nesse meio do caminho, né? Vamos imaginar, um bandido mesmo, matou gente e tal, e aí, num determinado momento da vida dele, ele se arrepende e busca Deus. E o pai está sempre ali de braços abertos, porque ama a todos. Né? E a gente não fica achando que ele vai amar só aquele que está seguindo uma vida reta. Não, mas nesse caso, aqueles que se arrependeram, ele vai amar da mesma maneira. E a gente ainda não tem essa visão, né? Que são todos. São ladrões, são políticos, que a gente discute tanto, né? Briga tanto nas redes sociais. São todos aqueles fazendo certo ou fazendo errado. Deus dá oportunidade para todos. E quem somos nós aqui para se colocar na posição de se o pai deve amar ou não? Né? A gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente tem muita ainda coisa a melhorar, incluindo o nosso orgulho, né? Exato. O Denise fez 2 comentários, se quiser ler. Leio, peraí.
A Denise fez. Dentro do entendimento que tenho dessa parábola, me considero o que saiu da presença do Pai. Diante de provas que passei, deixei até de orar, porque me trazia lembranças e sofrimento. Mas como o Pai dá a mais festa no céu, dá festa no céu pelo filho que está afastado. Dá mais festa no céu pelo filho que está afastado do que aquele que permanece usufruindo das graças do Pai. E a Val comentou, como Jesus disse, quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Na verdade, somos uma grande família universal. Exatamente, né? Mas né, a gente ainda, essa condição de pai, a gente ainda não consegue, né, chegar. Acho que algumas vezes no passado... Eu acho desculpa, não... muito difícil para gente, para conseguir assumir essa figura, né, desse amor incondicional. Quando você se depara numa situação dessa da parábola, é difícil para você. Porque a gente é muito imperfeito. E a gente fala, os pais não são doutores PhD com formação superior, né? Nós somos aprendizes de pais. E os filhos também não vêm com manual de instrução. Então a gente vai nessa jornada batendo cabeça. E é assim que funciona a vida, né? E ora a gente vai como pai, ora a gente vai como filho, né? Dentro da mesma família, lembrando aqui as encarnações, como irmão, né? Então, o nosso círculo familiar, ele não foge muito ali, né? Só trocam os papéis. E exatamente para a gente aprender a exercitar isso. Não existe acaso, né? Nessa questão. Não. Ninguém cai de paraquedas. Mais algum comentário que você queira fazer? Fique à vontade aí para a gente já encerrar. Eu acho que é muito interessante, inclusive, essa abordagem, não só dessa parábola, mas eu estava pensando assim, né? Que, de repente, quantas e quantas parábolas a gente poderia começar a analisar, saindo lá do Antigo, do Novo Testamento, trazendo para os dias de hoje, né? Quantas e quantas coisas a gente poderia analisar na nossa condição de encarnado. Porque a gente sempre, que eu falei no começo, a gente sempre analisa a coisa pela ótica, né? Vou falar da parábola do bom samaritano, vou falar disso, vou falar daquilo. Então você, né, parece a última bolacha do pacote, o ser iluminado, encarnado aqui, missionário da luz. Só que não, a gente é imperfeito, a gente erra, a gente dá cabeçada, a gente é impaciente, a gente é intolerante, né, Flavinha? Opa, cada vez eu descubro mais, Aloysio. Mas estamos seguindo, gente. Paciência, né? Quantas e quantas. Como é que é? Quantas e quantas lives já fiz sobre a paciência? Me formei em paciência? Não. Aprendi que não aprendi a ser paciente. Precisa fazer mais, né? A gente precisa fazer mais, precisa ler mais. Eu falo assim, uma situação, né, que a gente fala assim, não é porque a gente faz uma live, não é porque a gente faz uma palestra, não é que a gente está né, ninguém está ensinando nada, a gente está trazendo reflexões que, na verdade, são para nós mesmos, né? Serve para os amigos que estão junto conosco? Sim, serve. Graças a Deus que serve para alguém também. Mas a reflexão é para a gente. Essa catarse que a gente faz, né, é o chacoalhar da goiabeira que a gente fala, né? Para a gente ver quanta fruta podre ainda trazemos dentro da gente, né? Com certeza. E foi legal que o pessoal participou bastante, né? Gostei aqui dos comentários. Acho que todo mundo aqui conseguiu aqui se analisar, se colocar até na posição aqui de enciumado, de responsável. Tá dando um pouco, sim, a Aldenice está falando, eu estou ouvindo também. Mas já vamos finalizar também, né? E a gente já termina aqui. Mas é isso, né, Luísa? Acho que vamos terminar aqui, né? Finalizar por hoje. Conseguimos, acho que, abordar tudo, o pessoal participou. E aí eu deixo com você aqui para esse final, fique à vontade, considerações, pode falar aí. Eu queria então agradecer
A Flavinha está junto nesse projeto aqui que saiu de repente, né? Agradeço de coração. E nesse momento eu queria convidar a todos para que nós uníssemos em pensamento, para pedir à espiritualidade amiga que possa proteger, abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, que a gente possa levar essas energias aos corações aflitos, que nos procuram por meio de uma prece, por meio de um pedido, que a espiritualidade amiga possa visitar os nossos lares, derramar bênçãos de luz, que possamos ter um final de domingo recheado de muito amor e uma semana com muitas alegrias espirituais. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal, todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Luísa, por dividir aqui a telinha. E aguardo todo mundo às 10 horas, né, para o nosso evangelho. Vou fazer a divulgação que faltou eu fazer. Tem algumas coisas aí. Domingo foi um pouquinho corrido, coisas extras de trabalho. Não tem nada a ver com os trabalhos aqui, mas tá mantido, viu? Às 10 da noite, evangelho. Aguardo vocês. Tá certo, gente. E para não perder o hábito, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.